contratar Também o Flamengo? Mas o Flamengo, ô Silva, o Flamengo também contratar tá de o olho, Scarpa, hein? eu acho que seria desnecessário. Você tem ali jogando pela direita, pode ser o Berril que vai voltar. Você tem ali talvez o Paquetá. Se você contratar hoje o Scarpa, você queima essas duas peças que possivelmente brigarão pela titularidade. Vamos lá, o Palmeiras também não era necessário contratar o Lucas Lima. Se Não, for mas pro Palmeiras, não, mas eu vejo necessidade Se também, fosse porque por esse naquele setor ali que o Lucas Lima vai jogar, Tem o pela Guerra, direita, tem o- Não, o Guerra ele vai jogar centralizado. O vai Lucas Lima jogar, ele brigará mas joga com por o Keno, dentro. talvez. Mesmo não sendo o mesmo perfil, mas quem estava fazendo aquela ponta direita ali era o Keno. Mas eu ou não o acho que o Roger Lucas Guedes. Lima vai jogar de ponta direita no Palmeiras. Eu acho que vai. Eu acho Aquela que- linha de três eu à acho frente que o dos Gustavo dois Scarpa volantes cai será bem, Lucas meia Lima, pela Guerra e direita. Dudu. Mesma coisa, você já tinha jogador lá e você trouxe mais um. Não O Scarpa precisava, é um jogador Mas, que e o cai bem. Palmeiras está também acho que não liberando, precisa. o Palmeiras liberou Os os caras Scarpa é meias. titular de qualquer time no Campeonato Brasileiro. O Berril é unanimidade, por exemplo, o Berril no Flamengo? Não é. O Berril não, mas o Paquetá é. Como é que você tira talvez o Paquetá do time do Flamengo? pra Você jogar os interrompe a dois. trajetória Ué, mas do você tira jogador. quem? Dá pra jogar os dois. Ué, tem ali Paquetá, Diego e Everton. Você tira Ah, quem? então, Everton. Ah, o quê? O Everton, não, o Everton não é o Everton Ribeiro, é o Everton. O Everton que Everton, joga. Everton. Não o Everton Tá, Ribeiro, tá. o Everton que joga. Ué, se o Diego continuar jogando a bolinha que jogou no segundo semestre de Ah, o Diego não sai do 2017, time do Flamengo, não sai. depois da lesão, o Diego não voltou mais a jogar no Flamengo. Esse é um dilema pro novo treinador do Flamengo ou pro velho novo treinador Pois do Flamengo. é. A gente não sabe Primeira quem vai coisa ser. que o Flamengo tem que, Mas tem eu que acho resolver, é. quem vai treinar o time em 2018? Eu acho que se você quer montar um time do Flamengo mais competitivo, deixar um pouco de lado, já mudamos de assunto, né? Nomes e peso do jogador e pensar de fato em ganhar. Primeiro jogador do time qual é? Lucas Paquetá. A partir dele, como é que nós vamos montar o time? Meu modo de entender. Também acho, Meu concordo. modo de entender futebol. Até porque- Mas não, tem o Diego, tem o Everton Ribeiro, tem não sei quem, tem que botar pra jogar. Aí isso é um outro coisa. Você quer ganhar ou você quer botar pra jogar porque gastou um dinheiro? Não, eu acho que, com todo respeito, o Flamengo, todo mundo sabe que o Flamengo precisa para contratar. Ou não? O Flamengo precisa de um laterais, sem centroavante. O Flamengo precisa de laterais. Laterais. Né? Laterais. Isso. E precisa de pelo menos um zagueiro daquele modelo de Já acho que o Flamengo categoria. precisa de um volantaço. Volante. Precisa de Volantaço, aquele pra tomar conta Você do não meio acha que de o campo. Coelho deu conta do vida, é recado? isso? Não, volante não. O Ralf é um cão de guarda, um volante que sabe jogar. Volante, tá. Mas você não gosta do Que Coelho? Vamos dite lutando o aí. ritmo do jogo. Mais do que ele. Um cara pra tomar Você está conta do meio de campo. acrescentando mais uma posição. Eu acho que é a principal. Zagueiro, volante, Acho que é a principal. laterais E atacante. centroavante. Um centroavante. Marlos Moreno. Eu não corro atrás de centroavante. Marlos não, Moreno é um nome para ser o centroavante. Marlos Moreno. Não, ele não é centroavante, ele é ponta. Ele é aquele pequenininho Ele é do... ponta, ele é ponta, joga no lado de campo, não precisa, o Flamengo não precisa. Não precisa? Precisa. Tem lá Tem quem? muita gente lá. Não, tem o Everton, tem... Tem o Paquetá, tem o Tem um menino, que não é, um menino aí que não é a joia do Flamengo, tem que botar ele Paquetá. pra jogar, o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior não sabe se fica, se Ah, vai. pelo menos até o meio do ano ele fica. Pelo menos até o meio do ano ele fica. É, e tem os outros aí que estão citando, ele tá com problema para montar o time. Tem o Everton pela esquerda, tem o Everton Ribeiro, tem o Giovânio. Tem o Giovânio. Pelo lado de Mas tem um campo. monte de gente. Lado de campo ali tem gente, vai voltar. Quando sair o menino, volta o Berrio. E segue. Agora, volantaço. Quem é o cara que... O Flamengo sofre muito, às vezes, em alguns jogos, e foi assim na final da Sul-Americana. Não, o Flamengo tem um volante que está voltando. Para tava no buscar essa Curitiba. bola. Às vezes o Diego tem que sair lá da frente e vir buscar essa bola aqui. O Jonas estava no Curitiba, estava voltando. Não. O Ronaldo Mas estava no Paulo, Atlético falando. Goianiense. Quem é o menino, volantão pra você hoje? O Ronaldo é um jogador que tem que ser mais testado. Acho que o Flamengo pode pegar, por exemplo, né, o Márcio Araújo. Muito obrigado, Márcio Araújo. O Rômulo que está lá. Muito obrigado, não deu certo, o Rômulo. Mas vamos procurar um outro destino aqui. Dá uma Vamos limpada, trazer dá uma enxugada, tá precisando, Um volante tá para tomar conta do meio de campo do Flamengo, para ser o cara Mas comandar. quando a gente fala volante no Brasil, a gente... Não estou falando de cabeça de área. Nós Aquele- nos remetemos ao primeiro homem da marcação, né? Não, mas é o segundo, que vai É mais. o da saída de bola. Que vai, exatamente, para fazer essa transição. Arthur, O Paulinho. Arthur Não, tem esse como uma estilo, luva no Flamengo. entendeu? É assim, ó, aliás, não falo Flamengo, né? É esse cara que o Flamengo precisa. Uma coisa, esse pode fazer perfil, essa esse função. perfil. Uma coisa jogou assim no Independiente. Não deu certo. Outro também que pode negociar. Uma coisa, é bom jogador, mas não deu certo no Flamengo. No perfil dele não se Mas é que não é encaixou. tão fácil Busca um negociar, outro passar lugar. adiante, porque o salário é alto. Ah, tá. Aí são outros 500. É, São outros contrato 500. longo. É difícil passar pô, adiante. até esses quando vai o jogadores. contrato? Já tem 2 anos ele no Flamengo, não tem Uma uma coisa, coisa? acho que até o final desse ano. É, tem mais um ano de contrato. Meio do ano, já pode assinar pré-contrato. Primeiro- Pré-contrato. Primeiro precisamos saber quem é que vai ser tá o técnico, né?
Se fica o Rueda, se vai o Rueda, se vem o Carpegiani, se vem outro. Isso Agora, atrasa o planejamento de contratações do Flamengo? lógico que eu acho que atrasa. A não ser que eles independam do aval do treinador, do velho futuro treinador ou de um novo mas treinador. o Silva. Se o Rodrigo Caetano puder decidir tudo. Mas, ó, pinta a chance de você contratar o Zeca. Você vai querer consultar o treinador Não, se ele no quer caso ou não do quer? Zeca, não, mano. O Zeca é um você jogador compra- primordial. O Flamengo precisa de 2 laterais, não só de um, de 2 laterais. Mas no caso, por O exemplo... Zeca ele pode jogar um tempo em cada lateral. Joga nas duas. Não, mas ajuda. com Não, o relação- Zeca dá pra contratar sem Ajuda. técnico. Não, mas O Flamengo o precisa de um centroavante. Não, mas o Flamengo Ou ele não? não tá inerte, gente. Por mais que ele tenha ainda, talvez, aí, a expectativa do Rueda retornar e continuar Mas eu no comando duvido, do mano, Flamengo. que não esteja atrapalhando. Eu duvido que Não, até pode essa atrapalhar, mas o Flamengo ele não vai essa ficar indefinição não esteja atrapalhando. Mas o Eu Flamengo ele não vai ficar à mercê, Lai parado conversou- no mercado, esperando a decisão do Rueda. Ele O Lai deve me estar se disse antes do movimentando também. programa, conversou com uma importante figura que pode acontecer de uma forma, pode acontecer de outra. Pascoal, eu conversei com pessoas muito próximas ao Paulo César Carpegiani. Foi agora de manhã. E a situação é a seguinte, ele está acertado com o Flamengo e não foi anunciado, está acertado para ser o coordenador técnico. Mas com essa situação do Rueda, da indefinição, da incerteza do Flamengo de contar com o treinador, que tem contrato com o Flamengo até o fim do ano, o Paulo César Carpegiani está como se fosse de stand-by, Pascoal. Porque ele treinou o Bahia, ele viria para ser coordenador técnico, em princípio, mas se a situação do Flamengo agora não tiver o Reinaldo Rueda, o Paulo César Carpegiani poderia assumir como técnico do Flamengo. falei ontem lá, sentadinho na cadeira do Eugênio ali. Exatamente. Falei ontem, o cenário está muito claro. O cenário tá claro. Se o Rueda não ficar, eles estão esperando Não, mas para Silva, anunciar qual a função do o Carpegiani. importante é que o Lai obteve essa informação de pessoas próximas a ele. Depois que você falou isso, Silva, hoje de manhã eu entrei em contato com essas pessoas que são muito próximas ao Carpegiani. E a informação é essa. Ele não foi anunciado ainda como coordenador técnico, porque a função dele pode ser outra. E pode ser que ele seja anunciado como técnico. Exatamente. E isso atrapalha, no seu modo de ver, o plano Eu de acho que essa contratação? altura já não. Também, Flavinho? Eu acho que não, porque se o Carpegiani já está ali Alinhavado. informalmente trabalhando, é o que a gente estava discutindo ontem. Um clube para contratar jogador não pode depender só do treinador, de melindre de treinador e tudo mais. É uma comissão da qual faz parte o treinador também e decide o elenco que vai ser utilizado durante uma temporada. Até porque o treinador, no meio do ano, pode ser mandado embora. Depois de 3 meses, pode ser mandado embora. Vai chegar outro, né? Então tem de haver algum tipo de convicção de quem dirige o clube para contratar jogadores. Se o Carpegiani já está conversado, como disse o Lai, como o Silva falou ontem, é claro que as discussões em torno de contratações estão passando por ele, pelo Rodrigo Caetano. E talvez não estejam passando mais pelo Rueda, porque me parece que o Rueda de fato vai deixar o clube, né? E eu acho que seria a melhor solução. Eu apresento o Carpegiani como técnico. Hoje andei lendo. Fez ótimo trabalho no Bahia. Andei lendo nos jornais chilenos que o Reinaldo Rueda virá ao Brasil. Sim, ele falou ontem, para, nosso amigo aqui. Ele virá para ele pessoalmente comunicar Ótimo, que é como deve ser feito a mesmo. decisão que ele tomou. Muito obrigado, Entendeu? presidente Bandeira de Melo. Houve um convite, tá aqui o valor da multa e vai embora. Um abraço. Um abraço para quem? não. Ou não, eu sei, mas pelo tudo está indicando, Eugênio, eu acho que tudo está indicando esse caminho para o Chile. E aí a permanência eventual hoje do Rueda, eu acho que ela vai ser um pouquinho desconfortável. Eu já pensei mais assim. Vai ser desconfortável, eu acho, porque ele não se posicionou E nem ao longo desse Flamengo. período todo. Deve ter se ficar posicionado. desconfortável, é isso? Porque a torcida vai cobrar dele, vai ficar também acho, na cabeça Aliás, da deixa eu torcida. falar pra você um negocinho. A falta de posicionamento. Eu encontrei um pessoal hoje que me disse o seguinte, pessoal torcedor do Flamengo, né? Poxa, esse Reinaldo Rueda que ele tá pensando que ele tá lidando com quem? Isso aqui é Flamengo. Pô, ele não deu uma satisfação, não fala nada. Eu falei, mas ele vai vir aí pra explicar o que tá acontecendo. Ah, aqui é Flamengo. Como é que ele vai deixar o Flamengo? É assim, o torcedor não entende isso. O torcedor não entende isso. Como não entendeu os 2 momentos vividos pelo São Paulo de perder 2 treinadores estrangeiros para as seleções, que é o que vai acontecer com o Mas você Rueda. acha legal isso, Pascoal? Todo mundo prega aqui, nossa, seria legal, seria inovador o futebol brasileiro trazer treinadores estrangeiros que venham com uma outra mentalidade, com uma outra postura, etc e tal. O Paulo quebrou a cara com 2, o Osório e posteriormente com o Balsa. O Flamengo está quebrando a cara agora com o Rueda.
Por mais que seja interessante você talvez acrescentar no futebol brasileiro uma outra cultura, um outro método de trabalho dentro do nosso futebol, mas, cara, precisamos repensar essa situação. Vou fazer uma pergunta para você. Sim. Usaram o futebol brasileiro como hospedeiros. O Corinthians quebrou a cara com o Tite? O Corinthians ele perdeu inúmeros treinadores para a seleção brasileira, não só. Tá, tudo bem, vou pegando o último. Perdeu o Mano Menezes. Perdeu o Mano Menezes, perdeu o Luxemburgo, perdeu o Tite era Parreira. técnico do Corinthians, no meio da temporada ele saiu para a seleção brasileira. Mas o Tite, o Eugênio, quebrou a cara? não, eu te respondo. O Tite ele já estava sendo alvo da seleção brasileira há muito tempo. E aí? Há muito tempo. Inclusive no naquela meio da outra temporada oportunidade. com o Corinthians, não foi no início do ano, foi no meio do ano. Eugênio, e saiu vamos lá. do Corinthians, deixou o Corinthians na mão no meio do ano. Eu vou responder. O Tite, ele já estava sendo cogitado para ser o técnico da seleção brasileira há muito tempo. Já era para ter sido ele naquela época que o Dunga assumiu. Não ele foi. ficou frustrado por causa disso. Voltou pro Corinthians. Voltou. Não, foi consultado, foram conversar com ele, você sabe a história. Foram conversar com ele no CT do Corinthians. Você quer ser o treinador e tarará, tarará, tarará. Aí chegaram, quando o pessoal voltou... Houve o quê? Não houve, ele não foi o treinador da seleção brasileira. Pois é, e ele ficou extremamente frustrado, mas bateu na trave. Você sabe que bateu na trave. O Tite, ele já estava ali engatilhado para ser o próximo treinador da seleção brasileira. Não rolou por um detalhe, não sei porquê. Eu gostaria até de falar os detalhes aqui, mas eu não posso. Ok. Agora, por exemplo, Você não tá chegando no Osório, vou te falar o porquê. Osório, o professor Osório, nunca foi cogitado para nada. Veio para São Paulo, ganhou a exposição no São Paulo. Se não fosse São Paulo na vida do Osório, o Osório não teria assumido a seleção do México. Não teria, gente, não teria. Mano, a carreira inteira ele não assumiu. O que ele fez no São Paulo Flavinho. O que ele fez no É o São Paulo, né, mano? É lógico, é vitrine, gente. Como que o Muralha foi pra seleção brasileira? Vestindo a camisa do Flamengo, gente. Como é que o Diego tá sendo convocado pra seleção brasileira? Você não Porque tá joga no respondendo, Flamengo. mano. Se o Diego jogasse hoje no Curitiba, ele não seria convocado pra Mano, você seleção, não tá Flavinho. respondendo o que o Eugênio perguntou. Você tá aqui bravinho porque os técnicos estrangeiros estão usando, na sua versão, na sua opinião, clubes brasileiros Evidente como que trampolim. sim, eles começam o trabalho e não terminam. Os técnicos brasileiros, como o Eugênio Sabe o que é estranho que aqui? usam os clubes brasileiros como Vocês trampolim ficam com também. dó de treinador, porque muitas vezes vocês falam que absurdo, mandou o cara embora no meio da temporada, porque ele perdeu 2 ou 3. O time, quando investe, tá certo? Porque não é fácil você trazer um estrangeiro para trabalhar aqui. O cara precisa se adaptar à língua, ele precisa se adaptar a uma nova cultura, ele precisa entender o que é o jogador brasileiro, que é diferente dos outros jogadores do mundo, que o jogador brasileiro, vocês sabem que tem um perfilzinho diferente, é difícil trabalhar com o futebol brasileiro. Então, o cara precisa de uma série de momentos ali para que ele se adeque ao nosso futebol. O clube, quando investe nesse tipo de treinador, ele tá dando um voto de confiança. Sim, na primeira oportunidade que esses caras têm, eles viram as costas e largam o trabalho e vão embora, Mano, gente. isso vale para qualquer treinador de qualquer nacionalidade. O São Paulo, quando contratou o Osório, ele estava lá pedindo esmola na rua, lá em Bogotá? Não. Ele era é treinador uma outra situação. Ele é treinador do Atlético Nacional. Quando ele foi buscar o Balsa não tinha ganho 2 Libertadores? Não tinha... Estava saindo do São Lourenço depois de conquistar a Libertadores da América. Eles não estavam com o Pires na mão, Palmeiras, mas... que demitiu o Ricardo Gareca, que hoje é um técnico valorizadíssimo porque levou a seleção peruana, depois de 36 anos, a uma Copa do Mundo. O Palmeiras também foi buscar o Gareca ali na esquina. Não, foi porque ele foi demitido do Palmeiras. O Gareca que ele era técnico foi do pra seleção Vélez, peruana. estava muito bem. Você sabe disso, você acompanhava o Campeonato Argentino. Não, só estou querendo saber porque, segundo o Mano, o mundo gira em torno do futebol brasileiro. Evidente que sim. Esses treinadores só se valorizaram porque tiveram passagem por aqui. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Então o negócio é o seguinte, o Gareca, o Balsa, o Osório, o Rueda, todos eles tiveram sucesso? Tiveram sucesso. Tanto que despertou o interesse dos times brasileiros. Porém, você se fosse dirigente, Eugênio Leal, você ficaria satisfeito com a postura desses que eu acabei de citar? Mas independe da nacionalidade outra coisa do cara, que você falou, ninguém aqui, quando eu reclamo da demissão de treinador, não é com peninha do treinador. É porque é um erro de planejamento do clube. Não é porque, coitadinho do treinador, foi demitido. A gente sabe que daqui a pouco, 2 semanas, ele já está no outro planejamento time. Não, invariavelmente não tem. É falta de convicção o trabalho para dar certo no clube precisa de convicção, de um planejamento que seja cumprido e que haja compreensão de que no meio do caminho vai haver algum tipo de oscilação. Você tem que ter segurança nesse momento para ali na frente escolher os frutos. Aqui no Brasil não é assim. Perdeu 2, joga a culpa no técnico e manda ele embora. Porque eu, presidente que contratei o técnico, nunca sou o culpado.
Eu tenho que sempre arrumar um culpado para dizer que eu tô tirar o meu da reta. Posso dizer um negócio Então pra você? não é pena de treinador, é pena do clube que erra ao demitir o treinador e paga com o resultado. Alguns clubes já estão mudando essa Flamengo cultura. preservou A gente o fala Rueda, de mesmo com maus jogador e resultados. treinador estrangeiro. Daqui a pouco a gente vai entrar